Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tentei gravar esse vídeo ao vivo, acabou dando errado, acabou esquentando demais meu computador, então deve ser porque eu preciso gravar esse vídeo. E se eu não gravar também, acaba que eu fico deixando esse tema e daqui uma semana eu não falo mais sobre ele. E eu tenho certeza que pra vocês vai ser muito bom, porque na maioria das vezes que eu esqueço alguma coisa ou que eu acho que tá obsoleto, quando eu falo isso pra algum paciente, o paciente fala que aquilo ajudou muito ele, porque não é sobre mim, é sobre vocês, e ao mesmo tempo isso também me ajuda a ver que eu preciso levar para vocês aquilo que vocês acham que sabe da estrutura do mundo, né? Ontem eu falei para vocês sobre a estrutura do mundo, sobre como que a gente tem que estar em movimento, porque o mundo ele está em movimento o tempo todo, e não somente o mundo, mas as pessoas. E o movimento não é que você precisa estar trabalhando o tempo todo, fazendo um grande esforço, não é isso. É que você precisa estar com a intenção de movimento. Quando isso está intrínseco no seu ser, você se torna parte dele, você se torna parte do mundo, e isso faz total diferença para você conseguir ver as coisas como elas são e dar os nomes corretos, as coisas como elas precisam ser dadas. A gente precisa dar um nome para as coisas do que elas são, para daí sim a gente conseguir olhar para nós e fazer uma mudança significativa em nós, porque tudo é sobre nós, tudo é sobre como eu olho o mundo, tudo é sobre como eu percebo, como eu dou um nome, como eu descrevo. Então eu tenho que ter uma grande capacidade de linguagem para eu me autoconhecer, e para junto com isso eu me autoconhecendo com essa linguagem. E a linguagem que eu falo aqui é realmente a linguagem, o português, para a gente conseguir ter um intelecto passivo bem ativado. Porque o nosso intelecto passivo ele vai fazer com que todas as coisas que acontecem em minha volta eu consiga aprender de certa forma. Com qualquer coisa que aconteça, seja uma senhora passando na rua, seja um acidente que eu causo, seja um acidente que outra pessoa causa. E para você entender isso, você tem que estar em movimento. Você tem que ter essa linguagem adequada. E hoje, e não é por acaso que a gente não aprende sobre linguagem nas escolas, que a gente não aprende sobre como se conhecer. Se a gente tivesse uma grande aula, uma aula por mínima que fosse de linguagem, a gente conseguiria ser menos depressivo, ser menos ansioso. E eu quero falar hoje sobre o colapso do dinheiro, do sistema monetário, que ele vai colapsar, gente. Esse ano, 2026, é um ano de uma loucura, que nem começou, mas que vai começar, que é o ano das eleições. E não é por acaso que o ano das eleições sejam esse ano, porque isso está totalmente ligado ao colapso da nossa moeda. Não só da nossa moeda como real, mas a moeda mundial, que é o dinheiro que é impresso. E isso está em nós. Como que eu, como terapeuta, como psicoterapeuta, trago o assunto de dinheiro para vocês? Porque dinheiro é a grande causa de sofrimento para vocês. Porque dinheiro, para vocês, é uma dor imensa. Porque, Felipe, eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás dele, mas não é você quem corre atrás dele. É ele. É ele que te faz de escravo. É ele que te puxa. Você está numa corrente com ele. E o dinheiro não funciona dessa forma. E não é de uma forma holística também que eu vou trazer aqui para vocês. É de uma forma prática. O dinheiro ele foi criado justamente para a gente achar que ele é escasso. Mas o dinheiro não é escasso. O que é escasso são as nossas funções vitais. Mas a gente não está nem aí para isso. A gente não está nem aí para as coisas que a gente come, a gente não está nem aí para as coisas que a gente veste, para as coisas que a gente faz, para o tempo que a gente perde num celular, numa televisão, na internet. A gente não está nem aí para isso, a gente está aí para dinheiro porque ele é escasso. Porque essa ilusão de que o dinheiro é escasso foi colocado na nossa cabeça. E foi colocado de uma forma muito bem feita. Tá? A gente acha que o demônio, que o diabo, que o que for que você acha que é a religião, ela não fala sobre dinheiro. Que o dinheiro é ruim. E isso faz parte do governo querer que a gente ache que o dinheiro é escasso. Porque se a gente já imprimiu tanto dinheiro, pessoal, se a gente for realmente ir para o lado das finanças e estudar isso, a gente imprimiu tanto dinheiro que dava para acabar com a fome no mundo. E só com o nosso serviço, com todos os mantimentos que a gente gera já, a gente consegue acabar. E por que existe fome? Por que existe pobreza? Porque precisa existir, porque precisa
Existia a ilusão de que as coisas são escassas, porque senão você não trabalharia mais, porque senão você não conseguia, você não ainda ia cuidar de outras coisas. Então essa é a verdadeira forma da prisão. É uma prisão. O trabalho, ele sempre foi escravo. Antes existia escravatura, mas agora existe algo muito pior, que é a escravidão das suas mentes. Eu sei que a escravatura foi ruim e não me entendem mal, mas essa escravidão da sua mente é 100 vezes pior, porque vocês não conseguem enxergar as coisas que pessoas que estavam escravizadas há 500, 1000 anos atrás, elas conseguiam ver porque elas tinham mente livres. Elas entendiam. Pessoal, realmente, santos que eram escravizados, que eles não se deixavam escravizar a mente deles. Porque existe 3 coisas aqui. Existe a matéria, que é o corpo, a alma e o espírito. Existe isso, não tem como desligar isso. Nós somos um ser eterno, eu falei para vocês isso ontem. E se você não entender sobre isso, continua aqui que você vai entender. Não tem como você não entender que nós, seres humanos, somos seres eternos. E se eu sou um ser eterno, a vida não acaba. Eu sou um ser imortal. Se eu sou um ser imortal, por que eu estou correndo atrás de outras coisas que não seja a minha paz? A minha paz. Se eu estou dizendo para vocês que o dinheiro é escasso, eu vou trazer agora como que ele funciona, como que funciona toda a estrutura da realidade, como que você foi condicionado a isso. E condicionado aqui porque você também tem a decisão de escolha que eu falei ontem, né? As pessoas não podem ser persuadidas. A gente é condicionado na maneira que a gente escolhe. E de alguma forma você escolheu viver o que você está vivendo. Eu sei que é dolorido, eu sei que dói muito, eu sei que é difícil. As pessoas saem quando elas escutam isso no vídeo. Não, mas eu fui condicionado. Você pode ter tido uma vida horrível. Horrível. Isso não quer dizer que você não escolheu. Não, Felipe, mas acidentes aconteceram, coisas terríveis aconteceram. Eu sei e dói muito. Mas eu posso escolher. Os acidentes não. Acidentes acontecem, mas eu posso escolher a forma com que eu vou ver a vida. Vai ser sempre sobre isso. Você pode ficar 50 anos na mesma. E no final da sua vida, se você não olhar para isso, você vai escolher uma morte amargurada. Ontem mesmo eu estava vendo uma publicação e a mulher, ela teve 2 filhos e eles já eram adolescentes e foi muito difícil o parto deles, foi muito difícil a gestação, e quando ela teve o último filho, ela teve que tirar o útero e foi uma dor imensa para ela. E 2 anos atrás, se eu não me engano, eles pegaram uma carona e ela deixou ele pegar essa carona e o rapaz que estava dirigindo acertou um buraco na pista, rodou, capotou e os 2 filhos dela morreram. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, eu acho que eu não aguento, eu não suportaria isso. E aí eu fui ler, continuei lendo, né, eu já estava lendo, mas no meio daquela leitura eu estava pensando nisso, Deus, por favor, não me tire meus filhos dessa forma. E ela fala no final, obrigado pelos anos que eu vivi com vocês, porque eu vou encontrar vocês na eternidade. E aquilo foi um soco no meu estômago. Um soco. Pra eu que ensino isso pra vocês, não quer dizer que eu também não vou ter que rezar, que eu não vou ter que implorar pra Deus. Porque eu ainda sou pecador, entende? E eu trouxe essa história só para contextualizar, mas aqui o colapso do dinheiro, ele sempre aconteceu, né? Tem várias pessoas que escreveram um livro sobre isso, que ensinaram as pessoas sobre isso, e a gente não estuda, justamente porque está escondido, porque eles não querem que a gente estude, não querem que a gente saiba, não querem que a gente vire escravos deles e a gente continue nisso. Então, se a gente pegar o dinheiro, ele pode estar disponível para todo mundo. Mas por que ele não está? Porque senão as pessoas não trabalhavam. E as pessoas precisam estar trabalhando para elas se tornarem escravos do governo. E do governo aqui não é só o governo do Brasil, mas é o governo mundial. É as famílias que realmente dominam o mundo, as famílias que mandam no mundo. Porque existe um centro chamado as grandes famílias. Elas que dominam tudo desde o princípio. Elas dominando tudo, e isso aqui, pessoal, não é... Isso aqui é lógico. Isso aqui tem um professor que ele é chinês e ele explica isso. Então, existe a família, que é o centro de tudo. E elas
dominam os 3 pilares principais de nós. De nós não, né? Mas da governança para que nós nos tornemos escravos. O primeiro são as finanças, são os bancos centrais que imprimem os dinheiros. O segundo são a religião. A religião não é a religião católica, enfim, é a religião que seria hoje a ciência e a tecnologia. O terceiro, a inteligência e a espionagem. Porque se eles têm tudo isso na mão, ele consegue saber do que as pessoas são capazes. E é onde a inteligência e a espionagem é onde a gente está indo para as inteligências artificiais. Então não ache que as inteligências artificiais vão ser só para fazer fotos e vídeos bonitinhos. Não, é para dominar tudo, entendeu? E aqui eu não tô sendo teoria da conspiração, tá? Porque eu não acredito nessas teorias malucas, mas realmente vão saber. É uma corrida para quem chega primeiro na inteligência artificial de saber até o que você vai consumir, até o que você pode gastar. Não só o que você já gastou, mas tudo que você pode pensar em consumir, tudo que você pode pensar em gastar. Mas tudo isso tem uma regra. Se a gente pegar os estudos de quem realmente fez os estudos de como as sociedades foram colapsadas, porque a sociedade romana ela colapsou, e outras sociedades também, os incas, os maias, os aztecas, sempre colapsaram, e sempre quando foram em grandes cidades. Então ele fez esse estudo de que começa tudo numa aldeia, e na aldeia aqui, o primeiro passo é pequenas pessoas, pequena comunidade. Então quando alguém fica doente, as outras pessoas ajudam, as outras pessoas apoiam, a gente troca muita coisa, a gente planta o que a gente come, a gente sabe do que a gente está comendo. Então quando a gente consome, a gente sabe quem colheu, a gente sabe que teve alguém para trabalhar, e isso é intrínseco no nosso ser quando a gente faz isso. E depois disso a gente tem filhos para trabalharem, filhos para serem mão de obras, para a gente procriar, para a gente aumentar, porque é isso que a gente veio fazer aqui. E essa aldeia ela se torna uma vila. E eu estou dividindo em 3 pontos aqui porque eu não consegui ligar o iPad aqui no celular. Então vão ser 3 pontos. Vão ser aqui a aldeia, depois a vila. A vila já é maior. A vila já tem mais capacidade, já tem mais filhos, cada um tem as suas famílias, que são pequenas lideranças de poderes. E aí se torna uma cidade, uma pequena cidade. A cidade já começa o individualismo. As pessoas não sabem mais o que elas consomem. As pessoas não plantam mais o que elas consomem, e aqui é criado o dinheiro. Aqui na vila já começa a construção do dinheiro, mas aqui sim o dinheiro ele é consolidado, os bancos são consolidados, aqui a gente consegue buscar empréstimos, a gente consegue fazer em trocas, a gente consegue consumir mais porque a gente tem sobra. A gente só consome quando a gente tem sobra, pessoal. Aqui na aldeia a gente não tinha sobra, a gente se contentava com um pouco, e o pouco era muito. Porque a gente trabalhava para aquela planta crescer, para que a gente possa comer. Então veja bem, as pessoas não sofriam de autoconsumo, de que eu tô morrendo. Não, as pessoas comiam e agradeciam porque elas estavam com fome. Às vezes passavam 12, 18, 24 horas sem comer. E quando elas comiam, elas agradeciam. Porque elas tinham visto aquilo crescer, elas tinham participado daquilo. E aqui na cidade, no terceiro período, a gente já come por consumo, porque sobra, porque a gente tem dinheiro, e o dinheiro ele sobra, e quando ele sobra a gente não tem o que fazer, e quando a gente não tem o que fazer, ou a gente investe, e investir também é consumo, porque aquele investimento, ele é chamado de investimento porque é para dar mais sobras para nós. Então existe a ilusão do investimento. E aqui é muito louco. Quando eu aprendi isso, pessoal, a minha cabeça explodiu de tal forma, porque aqui é o capitalismo. Eu defendi o capitalismo com unhas e dentes, e é o caminho. E aí o caminho, pessoal, não tem como fugir disso. O próprio autor fala, não tem como fugir disso. O capitalismo, ele é a riqueza e ele é o dinheiro. São coisas diferentes. Então a riqueza é você consumir e o dinheiro é você financiar, investir. E quanto mais as pessoas investem, não tem por que as pessoas empreenderem mais. Porque o porquê que eu vou empreender se eu posso investir? Se eu tenho R$1 milhão na minha conta, por que eu vou investir em um empreendimento se é muito mais seguro eu investir na bolsa de ações e ter aquele dinheiro todo mês caindo? Então se tem muitas pessoas investindo mais, tem poucas pessoas empreendendo. Se tem poucas pessoas empreendendo, então se tornam os monopólios. E esse é o caminho, não tem como fugir disso. O monopólio sempre vai ser o caminho. E hoje existe só o monopólio. A gente pode achar que existe pequenas empresas, muitas empresas, mas não. Existe sempre aquela que domina tudo.
que ela vai trocar de nome, que ela vai dizer por trás que ela não é um monopólio, mas ela é. Ela domina tudo. Entende? E aí você tem menos emprego, menos trabalho, e a economia ela não consegue acompanhar os investimentos, e a economia começa a colapsar. Porque eles também querem poder, eles não querem oferecer o dinheiro para as pessoas. E aqui a gente tem... a gente chega nas megacidades. E as megacidades aqui, o que você precisa aprender é que é a falta de esforço. E a gente já chegou nisso. Se vocês moram em megacidades, grandes cidades, vocês já vê as pessoas não se esforçam mais. As pessoas não veem o poder do esforço. Elas trabalham, sim, elas trabalham. Mas elas não dão o poder do trabalho, elas não dão valor àquele trabalho, elas fingem que trabalham, vocês fingem que trabalham, eu finjo que trabalho e eu acho que tá tudo bem. Porque quando a gente estava na aldeia, a gente dava o esforço. O esforço era recompensado porque eu comia dele. Eu sobrevivia dele. Hoje não, eu não sobrevivo mais dele. Eu sobrevivo de migalhas e ao mesmo tempo se cria todas as outras ilusões que a gente acha que existe. E voltando então para as famílias que dominam tudo, elas dominam os 3 pilares. Então a gente está nas megacidades e isso é uma ascensão das famílias que vieram da aldeia, as famílias que cresceram muito, que dominaram, que eram mais fortes, que mantinham poder, elas sempre vão se manter no poder, as famílias sempre vão ser gigantes, essas famílias que dominam tudo, porque elas querem se proliferar, porque elas querem passar o poder adiante, mas com isso tem um problema. Os vários filhos vão começar a brigar entre si. E brigar entre si por poder, e não vai ter poder para todo mundo. E aí teremos guerra. Guerra de poder entre todos e todas as famílias maiores. Então, e dentro de tudo isso, né, tem as famílias aqui no centro, as famílias maiores. Tem os 3 pilares que seriam os bancos, a religião, que seria a ciência. Teria os militares e teria aqui fora um quadrado fechado. Esse quadrado fechado aqui é onde está a classe média, a burguesia. E aqui eu não sou comunista, pessoal, mas aqui é justamente o que eles ensinaram. Aqui dentro existe a burguesia, as cooperativas, o crime, a mídia, o governo. E aqui a família manda. Quem trabalha na mídia, quem trabalha no governo, quem trabalha nas supercooperativas, quem trabalha nas empresas que dominam o mercado, os monopólios, eles vão falar diretamente com as famílias que mandam em tudo, porque eles detêm o poder. E como que eles detêm o poder, Felipe? Porque eles têm muito dinheiro, porque eles têm muitas reservas, porque eles são muitos, porque eles sempre mandaram, porque eles têm o conhecimento justamente de derrubar as pessoas, derrubar um governo. Se quiser derrubar o governo, as famílias derrubam. E aqui fora desse quadrado imenso, estamos nós. Aqui estão os escravos que dependem, que acham que depende das famílias, que acham que depende dos governos, que acham que depende das cooperativas, de todo o trabalho. E a gente gera dinheiro para eles. A gente gera energia para eles. A gente detém, porque o que é o nosso tempo é energia, o que é o nosso trabalho é energia, a gente troca a nossa energia por dinheiro, a gente dá a nossa energia para essas famílias. Entende? Entende que loucura é essa? E o colapso vem da onde, Felipe? O colapso vem justamente porque essas famílias começam a brigar. E aqui começa a acontecer as revoluções que sempre aconteceram, sempre foi isso. A gente tá aqui, ó. Aqui da onde começa a vila, a aldeia, a gente tem uma grande ascensão. E eu vou explicar isso para vocês. A grande ascensão, ela se divide em 3 etapas. Vamos dividir aqui: a ascensão, o declínio e o colapso. A gente está aqui, ó, no declínio. A ascensão, ela se dá aqui, e o declínio é onde a gente está. E o colapso, ele é de uma vez. Ele é reto. Ele não começa a colapsar aos poucos, ele simplesmente colapsa. Então a ascensão, quando a gente e a gente pode ver isso dentro das nossas famílias, isso se dá para pequenas cidades de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, a gente pode ver isso. Grandes famílias, às vezes 2 famílias, às vezes 3 famílias que dominam as cidades, e em volta delas todo mundo trabalha para elas, o próprio prefeito trabalha para elas,
porque se elas morrerem, morrem todos. É isso que eles acham, é isso que as pessoas pensam, porque isso é o sistema intrínseco, esse sistema sempre vai acontecer e não há... Olha, pessoal, não tem o que a gente fazer. O que a gente pode fazer, eu vou falar no final para vocês, mas aqui, quando estamos em ascensão, é quando a gente está aberto, quando a gente está numa pequena sociedade, é quando estamos abertos às coisas, quando as pessoas falam e a gente escuta, e aquelas pessoas se tornam heróis para nós, porque elas ajudaram a gente a falar, a ver as coisas erradas que a gente precisava ver. Consegue entender? Então é quando a comunidade está aberta a outras coisas, a meritocracia, por exemplo. Mas quando a gente vai para o declínio, né, a gente está aberto, quando a gente está na ascensão, quando a gente está no declínio, a gente vira burocrata. As coisas se tornam muito burocratas. Então sempre tem burocracia. E é o que a gente está passando hoje. No nosso sistema mundial, é muita burocracia, a gente vê muito disso. E quando a gente está no colapso é quando é a autoridade, né? Quando eles têm que usar a força para mostrar a autoridade. Quando eles já não escutam, quando eles calam pessoas, quando eles não estão abertos a mudanças, né? E em segundo é quando a gente volta aqui, né? Quando a gente está em ascensão, é quando tem o consentimento das pessoas, quando as pessoas votam e a gente vai pelo voto maior. E quando a gente está no declínio, não tem mais voto, tem enganação. As pessoas são enganadas o tempo todo. As pessoas contam mentiras para enganar nós. E as pessoas, se também elas começam aqui, e eu não tô julgando, mas as pessoas que precisam sobreviver, então elas veem que elas precisam enganar umas às outras para elas continuar no poder. E quando ela está no colapso, a sociedade, quando ela está no colapso, ela vai de consentimento, ela vai para enganação e, por último, ela vai para coesão, que é quando você tem que ficar quieto e obedecer. E em terceiro, a unidade. Quando a gente está em ascensão, a gente tem a unidade. As pessoas estão próximas, as pessoas trabalham junto, as pessoas querem as mesmas coisas. E quando a gente está em declínio, as pessoas estão estáveis, tem a estabilidade. As pessoas não crescem nem diminuem, mas elas também não têm mais a unidade. Elas não se ajudam mais. Elas vão se tornando individualizadas, aquilo que eu falei antes. Cada vez mais o indivíduo vai se tornando individualista. E quando ela vai para colapsar, ela quer sobreviver. Ela não está nem aí se você vai morrer ou não. Ela quer sobreviver. E a gente pode pegar tudo isso na comunidade e internalizar para nós. Quando a gente está em ascensão, a gente está em unidade, a gente está em consentimento, a gente está aberto. Mas quando a gente está em declínio, a gente quer estabilidade, a gente engana os outros, a gente mente, a gente se torna burocrata porque a gente não quer fazer. Porque o que é a burocracia? Burocracia é papelada. Quando eu não quero fazer as coisas, então eu vou postergando, eu vou dando papelada. Pô, vai preenchendo aí e depois a gente vê. Só que quando a gente está em colapso, a gente não quer escutar o outro. A gente quer coagir. A gente quer sobreviver. Pessoal, isso aqui explica tudo. Isso aqui é o externo e ao mesmo tempo é o interno. Sou eu. Consegue entender? Isso é muito louco. Isso é muito louco. E o futuro é o que, Felipe? O futuro é o seguinte. O futuro é menos liberdade, menos democracia, que é o que a gente já está passando, mas vai ter menos ainda. O colapso da economia. Então, ninguém vai aceitar o sistema, por exemplo. A gente não vai aceitar trabalhar mais para o sistema, porque a gente vai ver o colapso da economia, vai ver que o trabalho não está rendendo nada, porque a inflação está comendo o nosso poder de compra, porque o nosso salário não cresce, mas o dinheiro perde de valor, então a gente consegue comprar menos, então a gente para de trabalhar, a gente critica o sistema e aí começa as guerras civis. E aí o governo vai começar a trazer imigrantes para trabalhar. E as guerras vão se acentuar, as guerras civis, e é o que vai acontecer, pessoal, vai acontecer no Brasil isso. Talvez daqui 5, talvez daqui 10 anos, talvez daqui 20 anos. Mas esse é o caminho. E por fim, que isso aqui não é uma regra, mas são as guerras estúpidas, que esse professor fala, que são as guerras para iludir e para gastar o dinheiro. Guerra serve para isso, para achar que, para mandar as pessoas para guerra, para falar, não faça uma guerra civil aqui no meu país.
Eu tô tentando controlar os outros países, então vai pra lá, vai guerrear pra lá, eu vou te levar e você vai fazer alguma coisa e você vai acreditar nisso e você vai guerrear e você vai ainda concordar com isso. Isso não tá acontecendo hoje. As pessoas concordando que outras pessoas são presas por falar opinião. Pessoal, isso não é sobre política, isso é sobre interno. Isso é sobre vocês, isso é sobre mim. Porque se eu consigo entender tudo isso, eu posso mudar agora. Agora. O que eu posso fazer, Felipe? Eu posso mudar a minha comunidade. E como que eu mudo? Como que eu mudo? Criando uma nova comunidade. A partir da minha família. Amando viver. Viver realmente. Entende? Olhando para tudo isso e saber que eu faço parte disso também. Só que eu posso escolher outro caminho. Eu posso ajudar outra pessoa a sair de lá. Mas isso aqui não é você convertendo outras pessoas para aquilo que eu acredito. Eu não estou tentando converter vocês, porque eu nem sei o que vocês vão pensar vendo esse vídeo. Talvez vocês não vão entender nada, talvez vocês vão me achar um maluco. Se eu buscar converter vocês, se eu buscar que vocês entendam, eu já errei. Consegue entender? Se eu buscar, vamos falar de Deus aqui que eu não falei. Porque onde está Deus em tudo isso, Felipe? Deus é tudo isso ao mesmo tempo. Deus permite tudo isso ao mesmo tempo. Deus é tudo, é tudo. Deus é. E toda vez que eu falo dele, eu quero falar menos de Deus, eu quero falar dele. Sabe, a gente fala demais essa palavra. Essa palavra está deturpada. E se ele é, ele quer que eu faça alguma coisa. Porque a conversão vem dele, a conversão não vem de mim. E se eu falo dele demais, talvez é porque eu parei de falar com ele. Olha só que coisa. Não, Felipe, mas se eu falo dele é porque eu tô falando pra ele. Não. Não é isso. Eu tenho que falar com ele. Por quê, Felipe? Por quê? Se você já falou que a sociedade vai colapsar, que a gente vai perder tudo, aonde que tá? Se a gente não vê Deus no final, a gente vai surtar. E é por isso que ele fala no Apocalipse que quando ele voltar as pessoas vão correr dele. Que as pessoas já estão correndo agora. As pessoas já acham que elas perderam o céu. Elas estão se escondendo. E não é para você se aparecer, não. É para me humilhar. Vocês conseguem entender? Eu realmente me humilhar. Saber que eu não sou nada. Saber que eu não sou nada, mas a pessoa que está aqui na minha frente, a pessoa que está assistindo esse vídeo, pode ser 2 pessoas, pode ser uma pessoa. É outra pessoa que Deus quer que eu fale. Quando você entende isso, você entende tudo, pessoal. Tudo. Você começa a manifestar coisas boas. Você sai dessa ilusão de escassez. Você começa a entrar. Pessoal, eu sei que isso é super papo de coach. Mas você começa a entrar na abundância. Porque a abundância não é o dinheiro. A abundância são pessoas, são almas. Não é o bem material. Tudo isso que está acontecendo, e sempre vai acontecer a mesma coisa. O autor, eu não sei quem é esse autor, eu esqueci, mas vou pesquisar e depois eu falo para vocês. Ele fala que não tem o que a gente fazer, vai ser sempre assim. A história foi assim. As grandes cidades, elas colapsam e as pessoas, elas colapsam. Acaba, cidades... Se você pegar uma comunidade e ela crescer muito, ela vai se colapsar, ela vai acabar se matando. Ele fala isso sobre isso. As pessoas vão se matar porque elas querem sobreviver. Elas não querem mais viver. Elas não estão nem aí pro outro. É só a individualidade. Então eu tenho que acabar com a sua individualidade. E para você entender que você é o todo. Que você tem uma ligação comigo e que eu tenho uma ligação com todos vocês. E que ao mesmo tempo, vocês não são as pessoas ruins que vocês acham que vocês são. Putz, se eu pensasse isso, eu não atenderia, eu não seria terapeuta. Porque quando eu olho vocês falando coisas pra mim, eu não vejo as coisas que vocês falam. Eu vejo outra coisa. Eu vejo Deus. Ontem, vocês conhecem o poderosíssimo Ninja? Eu sigo ele. Pô, esse cara é espetacular. Eu achava que ele era um maluco 3, 4 anos atrás. E agora eu entendo o que ele entende. Porque ele fala o seguinte, ele falou esse dia o seguinte: o mentiroso de hoje é o verdadeiro de amanhã. O infiel de hoje é o fiel de amanhã. As pessoas podem mudar, porque as pessoas não são aquilo.
Eu não sou aquilo que eu faço, pessoal. Eu não sou isso que eu tô falando pra vocês. Eu sou outra coisa. Entende? E aí a gente fica apegado a ilusões do que as pessoas vão falar de nós. A gente tá preocupado do que as pessoas estão falando de nós. Que loucura é essa? É um apego. Pô, se a pessoa tá falando mal de mim, eu vou lá e vou falar. Eu sei muito mais mal de mim do que ela. Pô, quer falar mal de mim, me chama. Meu professor fala isso. Quer falar mal de mim, me chama. Por que eu tô aí? Por que você tá falando de mim? Assim, a todo momento eu estou aprendendo. A todo momento eu sou aluno e vocês são professores para mim. E ao mesmo tempo eu tenho que me humilhar perante a vocês. Cada vez que eu falo com vocês, eu entendo mais sobre mim. E é isso que eu tenho que ensinar para vocês, essa autoterapia, que cada vez que vocês falam comigo, vocês precisam se humilhar de certa forma. Não existe educação sem humilhação. E a humilhação aqui não é você se ajoelhar, não. Mas é você se ajoelhar perante a você mesmo. Saber que você não sabe de nada. Eu não sei de nada, pessoal. Isso aqui que eu escrevi é só um estudo. É só uma abstração de uma forma de explicar o mundo para que você entenda, para que você compreenda no seu intelecto passivo que existem coisas muito maiores do que você. E que ao mesmo tempo essas coisas muito maiores estão dentro de você. E de que você tem um poder gigantesco. Gigantesco. Porque uma decisão que você toma de ajudar o outro, para outra pessoa, às vezes foi a salvação da vida dela. Vocês estão conseguindo entender? Olha, eu acho que eu nunca falei tão abertamente assim. Porque eu achei que vocês iam achar que era maluquice, né? E talvez vocês acham. Mas o vídeo já passou de 30 minutos, era pra ser só uma aula sobre a ilusão do dinheiro. O momento em que vocês entenderem o dinheiro não é escasso. Entenderem, vocês têm que entender. Não adianta vocês falar isso na frente do espelho todos os dias. Mas o dinheiro é uma energia. O dinheiro, a escassez é uma coisa. A energia do dinheiro é outra. A abundância. Eu abri meu consciente para que eu entenda que eu não preciso dele para sobreviver. Não preciso, pessoal. Não preciso. Não preciso. Por quê, Felipe? E antes de acabar, eu vou falar pra vocês. No ano passado eu passei por muitas coisas difíceis, muitas provações. Poucas vezes eu falo aqui. Eu acho que eu nunca falei. Eu tive muito dinheiro na minha vida. No ano passado, né? Minha vida. No ano. Muito dinheiro. Tudo foi por água abaixo. Por causa de decisões erradas. Por causa de um golpe que eu tomei. Mas eu atraí esse golpe. Eu manifestei esse golpe. Como assim, Felipe? O que são as pessoas caírem em golpes? São pessoas que querem mais, que estão gananciosas. Infelizmente eu tava. E você pode achar, não, Felipe, eu caí num golpe esses dias de R$2.000 e eu não sou ganancioso. Você achou, o que é o golpe? É você olhar uma oportunidade e achar que é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Pô, mandaram uma mensagem lá pra você com um link de que se você investir R$1.000, você retorna 2.000. Pô, se isso não é ganância pra você, pessoal, que loucura é essa? Óbvio que isso é ganância. Não, Felipe, mas é que eu acreditei. Acreditou porque você achou que era ganância. Acabou o armazenamento do meu celular, então vamos terminar o vídeo antes que acabe de novo. Então, eu caí num golpe porque eu justamente achei que eu precisava de mais dinheiro. Que eu podia ter mais. Só que eu olhava pra ele como escassez também. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É difícil, foi difícil falar. Naquela época, mais difícil ainda. Mas mudou totalmente a minha vida. Totalmente. Passei por muitas dificuldades. Tive que pedir dinheiro. E daí? Isso só mostrou pra mim aonde eu tinha que chegar, onde estava o meu egoísmo, onde estava o meu individualismo. Isso acabou. E futuramente, agora, eu tenho que ir mudando isso em mim. Mudando os padrões que eu tinha antigamente. Para
que eu viva em abundância. Porque no momento em que eu vivo em escassez, eu começo a ficar mais ansioso, eu começo a ficar deprimido. Pessoal, é tudo sobre. Tudo tem uma raiz espiritual. Tudo. Não ache que tudo que você manifesta seja problemas no teu eu material. Vem do espírito. Coisas que eu, inconscientemente, mandei acontecer. Uma doença, um problema, uma dívida. Ah, Felipe, mas eu nunca quis isso. Em algum momento você manifestou isso. Consegue entender? Ah, Felipe, mas a Igreja Católica não acredita em manifestação. Pessoal, eu sou católico e eu acho que só a Igreja Católica salva? Acho. Acho que Deus salva, né? Não só a Igreja Católica. Mas eu sei que lá está o corpo e sangue de Cristo. Mas eu sei que no restante de todos os lugares, Deus também está. Não tem como, pessoal. Não tem como eu falar que só existe Deus na igreja. Porque Ele está em tudo. Isso não vai me fazer menos cristão. Vai fazer eu entender ainda mais que eu sou a igreja. Eu sou o religar. Porque a igreja vem de... A religião vem de religare. Eu sou a igreja. Jesus é a religião. É o religar. E eu preciso do corpo e sangue de Cristo dele. Entende? Entende ou não? E tudo que ele falou aconteceu. Então tudo que você fala, de certa forma vai acontecer. Tudo que você pensa e verbaliza, de certa forma você vai buscar. Se você fala só coisas ruins sobre os outros, é isso que você busca. Entende? Isso não é só teoria, isso é prático. Veja isso na vida dos outros. A pessoa que sempre fala mal dos outros, o que ela é? Como vai ser a vida dela? No final mesmo, o que importa? O que importa? Importa. Eu quero ser um idoso. Um idoso com intimidade com Cristo. É isso que importa, a minha intimidade com Deus. Só que a minha intimidade com Deus está sendo escrita agora, com a minha filha, com a minha mulher, com quem está em volta de mim aqui, com a minha comunidade. Tudo isso tem a ver sobre dinheiro, pessoal, tudo isso. Porque quando eu vejo isso, eu saio da escassez. Eu começo a ver a realidade, eu começo a trabalhar dentro dela e as coisas vão voltando para mim. Mas porque eu não estou mais pensando sobre isso. Eu não quero as coisas do dia para a noite. Eu não estou fazendo isso para ter dinheiro. Eu estou fazendo isso porque Deus me pediu. Porque lá, quando eu estava sozinho aqui, quando eu estou sozinho falando com Ele, a minha intimidade com Ele é isso que Ele pede. Que eu ame vocês. Que eu ame. Que o resto Ele faz. E o resto Ele faz como, Felipe? Por um milagre? Claro. Se Ele quiser, Ele baixa em vocês agora, Nossa Senhora, e mostra para vocês. Mas Ele está mostrando nos outros. Só que vocês não são capazes de ver Deus nos outros. E eu também não era, entende? Eu não sou melhor que vocês por causa disso. E eu também não sou. Às vezes eu não vejo. E quando eu não vejo, que eu esteja atento. Para que eu olhe o que Ele quer que eu veja. A todo momento Ele está conversando comigo, essa intimidade. Essa intimidade que eu quero enfiar a goela abaixo em vocês. Porque essa é a felicidade, pessoal. Porque Ele está me ensinando a cada dia, cada horário, cada minuto. Ele está aqui comigo. Ele não está só lá dentro da igreja. Ele está lá e eu tenho que ir lá. Porque lá Ele vai falar comigo também. Mas ele me acompanha. E tem misericórdia dos meus pecados. Que são muitos. Muitos. Mas eu quero que você sinta. Mas a maioria de vocês não acredita na misericórdia dele. E aqui que está a soberba. Ser soberbo é ser escasso. É eu buscar a escassez. Ser soberbo é você viver o próprio inferno aqui nessa terra. É isso.
Espero que vocês entendam, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ah, deixa uma curtida aí, se inscreve no canal, por favor, né?